tinha propósito. Panga Naquela época em Betânia, mazuwa iwayo ku Betania também se morria. kwaifiwa, Mas a morte de Lázaro asi rufu rwa Lazaro tinha objetivo específico para a glória de Deus. wanga ine ningati chinangwa purpose yesimba la Mwari. Quando a Maria e a Marta, Mary na Marta quando perceberam que Lázaro estava enfermo, paakaona kuti Lazaro arurwara, eles enviaram akatuma pessoas para chamar Jesus. nhume kuzodaidza Jesu. Amados irmãos, Hama wadikani, Maria e a Marta, Mary na Marta, no entendimento deles, mukuziwa kwao Jesus só poderia salvar Lázaro ainda em vida. Jesu aigona kuporesa Lazaro Porque achimpenyu, a ressurreição que eles conheciam nekuti kumutswa kwawaiziwa era apenas aquele do último dia. aiziwa kekupedzesera. Mas, Asi quando chegaram lá, paakasvika ikoko chamaram a Jesus. akadaedza Jesu, Jesus não foi. Jesu haana kuenda. Amados irmãos, Hama wadikani, a Maria e a Marta Mary na Marta poderiam se sentir abandonados aigona kuzwa com kusiyiwa aquele que ele considerava como amigo. na uyo waanga akatasa Porque mais em cima diz que a Maria e a Marta e o Lázaro, kunyange pamusoro pazvose ambos eram amigos de Jesus. wakanga wari shamwari ya Jesu wose. Amados irmãos, Hama wadikani, quando você não tem o entendimento da palavra, kana usina kunzwisisa shoko ra Mwari pode odiar alguém. unogona kuwenga mumwe Porque munhu, logo que eles perceberam nekuti que paanozwisisa Jesus não veio, kuti Jesu haana kuuya, a Maria e a Marta não zangaram. hawana kutsamwa, A Maria e a Marta não zangaram. iwo hawana kutsamwa. Porque se fosse outro, Newanga wari wamwe poderia se irar, aigona kutogumbuka falar coisas. wotaura Por manzwi que nosso amigo nos abandonou? wai shamwari yedu atisiya, Sabendo nós que ele é o único tichiziwa isu kuti ndiye que ega poderia curar Lázaro. aigona kuporesa Jesu. Aleluia. A palavra diz Shoko rinoti que os discípulos o perguntaram: wadzidzi wakabvunza Senhor, akati, she Lázaro está enfermo, Lazaro arurwara, por que não vamos vê-lo? ati handeiti Aí Jesus disse: Jesu ndokuti não, kubudikidza nesimba o rikumutswa povo de Betânia, rudzi rweBetania por crescer com Jesus, nokuda kekukura kana Jesu não criam que era ele o Salvador. akanga vasingatendi kuti ndiye muponesi. Por isso que o milagre de Lázaro Ndosaka mnana wa Lazaro foi um milagre especial e específico. wakawa uri mnana Porque o wakasarudzika, milagre de Lázaro nekuti mnana wapaLazaro tinha um propósito para aquele povo. wakanga une chikonzero kune O teu sofrimento hoje dambudziko ranhasi tem um propósito para mudar a vida de alguém. rine basa kuti rishandire mumwe munhu Porque desde o dia que aceitaste Jesus, nekuti wakatenda kuna Jesu as batalhas até podem ter aumentado. hondo dzinogona kutowedzera, As perseguições podem ter aumentado. unogona kupersekutwa Não zvakaura. quer dizer que ele não está aí, Hazvirewe kuti iye haapo, mas o seu sofrimento asi kutambudzika kwako vai converter alguém. kuchatendeutsa mumwe munhu. Amados irmãos, Wadikani hama, Lázaro morreu. Lazaro ndokufa, Lázaro morreu. Lazaro wakafa. A palavra ainda diz Shoko rinobva rati que Jesus, em vez de ir Jesu kunzeka kuti aende, participar no funeral de Lázaro, kuti aende pafuneral ya Lazaro, esperou primeiro mais 2 dias. akatombononoka ke 2 days. Isto quer dizer Izvo zvinoreva que Lázaro tinha que apodrecer primeiro. Lazaro aitofana kutoora first, Teu pecado tem que apodrecer primeiro. chitadzo chinofana kutoora Para Jesus te salvar, kuti Jesu akuporese, tens de apodrecer primeiro. zvinofana kuora chekutanga. Amados irmãos, Hama wadikani, Lázaro Lazaro ficou 4 dias. akatora 4 days, Mas asi aí era o início do milagre. vaka kuri kutanga kweminana. O apodrecer do Lázaro Kuora kaLazaro era o início do milagre. panga ari mawambo eminana. O seu sofrimento, Dambudziko rako quando você achar que já não tem solução, apo uchiona kuti hausisina solution, é onde começa o seu milagre. ndo panotanga munana wako. Amados irmãos, Hama wadikani, a palavra ainda diz, shoko rinoreva zvekare zvechiti em Mateus 9,
Kubhuku ra 18. Mateyu chapter 9 verse ya 18. que a mulher do fluxo de sangue levou 12 anos. Mukadzi waibuda ropa akatora 12 years. Estou a falar de 12 anos. Ndiri kutaura 12 years. Não você que tem problema de um mês apenas. Handisi kutaura mumwe munhu ane problem Está a se yewanha. falar de 12 anos. Tikutaura makore anokwana 12. Ela poderia Iye aigona ter desistido de crer, kutobuda pakutenda. mas ela tinha o mais importante, Manje anga ane chimwe chinhu chakakosha. que era a fé no Senhor. Kanga kuri kutenda munaShe. Amados irmãos, a palavra diz Hama wadikana shoko rinoti que aquela mulher, kuti akati mukadzi uyo quando ouviu, paakanzwa tudo parte de ouvir, amados irmãos. zvese zvinotanga nibudikidza Quando neku- ouviu paakanzwa que o portador da salvação kuti anotakura kuporeswa kwangu passava por ali, aipfuudza nepo, ela percebendo iye ndokunzwisisa que ela é impura kuti iye akasviba para aquela época, pamazuva não iwayo poderia chegar assim anga asingagoni e kuzviita pedir a pakati, cura direto. okumbira kuporeswa. Amados irmãos, Hama wadikani ela usou a fé. akashandisa kutenda, Ela sabia que aiziva kuti aquele homem era o dono da resposta, murume uyo que ela esperou 12 anos. iye akanga ane 12 years. A palavra diz que ela apenas disse: Bhaibheri rinoti akangoti chete, se eu tocar ndikangobata na veste do Senhor, pamupendero eu waishe serei salvo. ndichaporeswa. Te convido nesta manhã Ndiri kukoka mangwanani ano a dizer: wotaure se eu tocar ndikabata nesse Deus com fé, kuna mwari uyu nekutenda, meu problema será resolvido hoje. dambudziko rangu richagadziriswa nhasi. Meu problema será resolvido hoje. Dambudziko rangu richagadziriswa nhasi. Amados irmãos, Wadikani, nós podemos orar, tinogona kunamata, mas se não orares com fé, tikasanamata nekutenda que esse Deus kuti mwari uyu vai resolver os seus problemas. anogona kugadzisa maproblems ako. A mulher de 12 anos de fluxo de sangue não receberia cura. Anga asingadai akagamuchira A kuporeswa. palavra ainda diz Shoko rinoenda mberi richiti, que Deus disse: algo saiu de mim. rinoti pane chabva mandiri. Não é fácil tirar algo do Senhor. Hazvisi nyore kubvisa chinhu Diz que muna, algo, sentiu que algo saiu dele. pabuda simba mahari. Te convido Ndinokukumbira nesta manhã mangwanani ano a tirar algo do Senhor. kuti utore chimwe chinhu O munaShe. Senhor tem que sentir a sua oração. Anofana kunzwa O muningesero Senhor yako, tem que sentir a sua fé. anofana kunzwa Algo kunamata kwako. saiu dele Pane chakabuda e mahari, aquela mulher foi curada. mukadzi uyu akaporeswa. Amados irmãos, Wadikani, por vezes dzimwe dzenguva a gente perde a nossa bênção tinorasikirwa nekutenda kwedu, por causa ropafadzo de redu, boca. nekuda kemutauro yedu, Por causa de boca. nekuda kemutauro yedu. Simples quanto isso. Zvakangodaro chete. A Maria e a Marta, Mary na Marta quando chegou Jesus, paakasvika pana Jesu, a palavra não diz que eles murmuraram. haana kuti akanyunyuta. A palavra não diz que eles murmuraram. Shoko haritauri zvekugunun'una, Significa que zvinoreva izvo. quando sentir que as pessoas já não estão perto de si, Pounonzwa kuti vanhu hasisi pedyo newe, não murmure, ore. usanyunyuta namata. A Maria e Marta não murmuraram para o Senhor. Hawana kunyunyutira She, Assim como sezvo zvimwe no chete livro de Jó, kubhuku raJohn, a esposa de Jó, mukadzi waJobho no 2:9, 2 pavhesi ya9 diz: anoti, blasfêmia contra esse Senhor tuka mwari e wako morra. ufe. Significa que Zvinoreva kuti o seu inimigo, muvengi wako por vezes, é a pessoa mais próxima. mumwe munhu ari pedyo newe. Quem queria que Jó morresse Aida kuti Jobho afe, não era Deus, haasi mas mwari, sim a esposa. vanga ari Por mudzimai. achar que o sofrimento de Jó Nokuona kuti dambudziko já não raJobho tinha solução. rakanga risisina solution. Mas ali onde estava Jó, Apo panga paina Jobho onde para o homem já não tinha mais solução, kuti kune wamwe kanga kusina solution, começou o milagre de Jó. ndo pakatanga munana waJobho. Assim, com isso, Nekuda keizvozvo enquanto o seu casamento não está bem, muchato wako usina kumira zvakanaka, as pessoas já não veem futuro. vanhu vachanzwa Quando você olha paunotarira, de onde você veio, paunobva, para onde você vai, nekwauri kuenda, você já não vê solução para a sua vida. hauchaone solution yeupenyu hwako. Aí onde Deus quer operar o milagre. Ndo panoda kushandwa naMwari ipapo. Por isso eu disse, Ndo saka ndichiti conversão
kutendeuka por intermédio da ressurreição. kubudikidza nekumutswa. Amados irmãos, Wadikani hama, teu sofrimento pode converter alguém. dambudziko rako rinogona kumutsa mumwe. Sua superação em Cristo Kutenda kwako munashe pode converter alguém. kunogona kutendeutsa mumwe. Amados irmãos, Wadikani o Senhor, ishe chegado, asvika consolou a Maria e a Marta. akanyaradza Mary na Marta. A Marta Marta receberam o akagamuchira Senhor ishe com muito amor, nerudo rukuru apesar kunyangwe que ele não veio salvar o Lázaro vivo, asina kuya uzomutsa mas eles o receberam com muito amor. akamugamuchira nemufaro. Agora você, Saka que iwe quando as pessoas não te visitam, kana vanhu até vasingakushanyira já diz, já não vou rezar, unoti handichanama porque eles não me amam. nekuti hawani Vieram depois de eu enterrar a minha pessoa, akauya porque eu vou lhes receber. why Não, a Maria e a Marta Mary na Maria receberam o Senhor akagamuchira com muito amor, nerudo porque rukuru eles sabiam nekuti iwo que para vaisiwa tudo em Cristo kuti pana zvese kuna tem um Kristu propósito. zvine purpose. Tudo em Cristo Zvese tem um munashe propósito. zvine purpose. Como vai descobrir Unoziwa sei que tudo em Cristo tem um propósito zvese munashe zvine purpose se não viveres nele? kana usingararami Para maari descobrir que tudo que acontece na sua vida uziwe kuti zvese zviri kuitika tem um mupenyu hwako propósito em Cristo zvine purpose munashe é quando viveres nele. ndo kana uchirarama maari. Amados irmãos, Wadikani saíram, wakabuda foram ao sepulcro. ndokwenda kugwiro, Saíram, wakabuda foram ao sepulcro. ndokwenda kugwiro. Chegado lá, Svika ikoko o Senhor ishe não pegou na pedra. hawana kubata Pediu àqueles que estavam ali akakumbira kuna awa para que kangari removessem a pedra. kuti wabvise iwe. Te convido nesta manhã Ndiri kukumbira mangwanani anu a remover tudo que te afasta de Cristo. ubvise zvese zvinokushe. Amados irmãos, Ashe hama yangu a pedra iwe era aquela barreira que separava o Lázaro, ndingati ibhariyera mundo exterior. Lazaro nemunhu. assim como Izvozvo existem barreiras nas suas vidas pane que te afastam da presença de Deus. unaoda kwenda pamberi pamwari. Por isso ele disse, Ndosaka ndachiti removam a pedra. bvisa ibwe. Todo milagre Mnana wega wega para acontecer na sua vida kuti uitike muupenyu hwako precisa de uma ação física. panoda chimwe chinhu chinobatika Remover a pedra kubvisa ibwe. usou-se força física. Zvinoda simba Remover a pedra kubvisa ibwe. usou-se força física. Akashandiswa Significa que trabalhar para Deus zvinashandira Mwari precisa da sua força física, panotoda simbawo renyama não só da força espiritual. kwete remweya Para chete você acordar na madrugada orar, kuti umuke isso é um esforço físico. Para você acordar, kuti ler a palavra, uwerenge isso é um esforço físico. itori simba O nenyama. importante Chakakosha é remover kubvisa o que te afasta de Cristo. chinokukanda kure nashe. Cada sabe Mumwe nemumwe anoziva onde ele, iye onde tem a sua fraqueza. paane utera Quando mandei hwake. ler no Efésios, Tingaenda kuefeso diz, estando nós ainda mortos nyangwe takafa em nossas ofensas, pakutadza kwedu pazvivi zvedu nos vivificou akatiraramisa iye juntamente com Cristo. pamwe chete naKristu. Pela graça sois salvos. Nekuda kwenyasha makaporeswa. Amados irmãos, Wadikani ser salvo pela graça, kuporeswa kubudikidza nenyasha primeiro precisa reconhecer unofana kuzwisisa que existe algo maior que seu orgulho. pane chinhu chakakura Que kupfuura, existe algo maior que seu pecado. pane chinhu chinokupfuudza. Aqui diz, ainda nós mortos, Kunyangwe takafa, Lázaro estava morto. Lazaro akanga akafa, Mas, asi amados irmãos, hama wadikani surgiu uma voz pakauya riwe izwi que disse, rinoti Lázaro saia, Lazaro buda, Lázaro saia. Lazaro buda. Hoje eu te chamo Nasi ndiri kukudana a sair do sepulcro. kuti ubude Hoje eu te chamo ndiri kukudana nasi a sair do sepulcro. kuti ubude mguwa. Amados irmãos, Wadikani sepulcro representa tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. guwa rinoratidza zvese Por zvinokubvisa. isso que Lázaro tinha que sair. Lazaro aifanira kubuda, Mas esse Deus asi Mwari uyu
chamou Lázaro pelo nome. akadaidza Lazaro nezita. Será que ele, quando te chamar, vais ouvi-lo? Angakudaidza unomunzwa here. Porque para Lázaro ouvir Ndikuti kuti Lazaro que anzwe estava a ser chamado pelo Senhor, ndikudaidzwa nashe. é porque ele vivia na presença do Senhor. Airarama pauwepo washe. Não é possível o Senhor te chamar com nome Azvigonekwe kudanwa nezita para sair do sepulcro kuti ubve mugwiro enquanto não vive na palavra. kana usingararami mushoko. Não vai ser possível Azvigonekwe você ouvir o que vem de Deus uzwe izwi raMwari se não viver para Deus. usingararamiri Mwari. Se tu não viver para Deus, Kana usingararamiri Mwari não vai ouvir o que vem dele. hauzwe zvinouya kubva kwaari. A ressurreição foi depois de 4 dias. Kumutswa kakawapo after 4 days. E o povo de Betânia passou a crer. Rudzi rweBhetania rakatanga O kutenda. povo de Betânia passou a crer Rudzi rweBhetania rakatanga kutenda. que aquele homem que cresceu com eles Kuti murume akagara naye não era um homem qualquer, waakakura naye haazi munhu mas chero. sim era um homem Asi wakanga ari murume que poderia trazer a salvação. aigona kuunza ruponeso. Aquele homem trouxe a salvação. Murume uyo akaunza ruponeso. É por isso eu disse, Ndosaka ndichiti a morte de Lázaro rufu rwaRazaro foi uma morte extraordinária. rakanga riri rufu rakasarudzika. Extraordinária. Kusarudzika. Porque tinha propósito para Deus. Dava ranga rine chinangwa O muna teu Mwari. sofrimento Irwo dambudziko rwako tem propósito para Cristo. rune purpose muna Te Kristu. convido nesta manhã Ndiri kukudana mangwanani ano a compreender kuti unzwisise que suas atitudes, kuti attitude ako não saber controlar a sua boca, kutadza kukontrolera muromo wako podes insultar o mensageiro da sua bênção. unogona kutuka munhu Podes insultar o mensageiro da sua bênção. unogona kutuka munhu akatakura ropa Amados rako. irmãos, Hama wadikani Jesus, quando foi depois de Lázaro ter sido sepultado, paakasvika Lazaro awigwa acredita eu, ndinotenda ini se Maria e a Marta se exaltassem para com ele, dai akazvitutumadza o milagre de Lázaro não aconteceria. munana ungadai usina kuitwa O milagre de Lázaro não aconteceria. munana ungadai usina kuitwa Mas como eles o receberam como enviado, basi akamugamuchira semutumwa como eles o receberam como enviado, akamugamuchira semutumwa o milagre aconteceu. munana wakaitika. Por vezes nós afastamos Dzimwe dzenguva tinobuda tinosuduruka pessoas enviadas para nos dar a salvação. vanhu vakatumwa kuti atipe ruponeso. Naquela época, Mazuva iwayo era Jesus que andava na terra. ndi Jesu panyika. Agora ele usa Izvo zvakushandisa várias pessoas para te tirar do seu problema. vazhinji kuti akubvise Mas dambudziko rako. como vais reconhecer Unozwisisa sei que aquele foi enviado para o Senhor kuti uyo wakatumwa naShe se você não viver para Cristo? kana usingararamiri Kristu. Se você não viver para Cristo, Kana usingararamiri Kristu pode insultar a pessoa que traz a solução para a sua unogona vida. kutuka munhu anounza ropafadzo kwauri. Pode insultar a pessoa que traz a cura para a sua Unogona vida. kutuka munhu ari kuunza kuporeswa kwauri. O sofrimento não é o fim. Dambudziko harizi magumo. Do dia que você converteu Pazuva rawakatendeuka até hoje, kubva kusvika nhasi tens de compreender que o sofrimento não é o fim, unofanira kunzwisisa kuti dambudziko hariziwo mas o começo para a glória de Deus. asi mawambo kuumambo hwaMwari. É o começo para a glória de Deus. Mawambo Do kugwinya mesmo jeito que a morte de Lázaro rimwe chete nekufa kwaRazaro converteu aquele povo de Betânia que não cria no Senhor. wakatendeutsa avo veBhetani vakanga asingatende munaShe. Você que saiu de uma família Iwe wakabva pane imwe rudzi que as pessoas já não vêem futuro em vós, vanhu achisasaoni future mauri. Deus tem solução para você. Mwari ane solution mamuri. O mais importante Zvakakosha é ter ouvidos espirituais para ouvir. kuva nenzeve dzemweya Porque Ele vai te chamar com o nome. nekuti achakudanai nezita. Ele vai te chamar pelo nome. Achakudanai nezita. Assim como Ele disse Lázaro, saia. Zvimwe chete zvaakati Lazaro Ele muka apenas não disse saia. haana kungoti muka. Era um chamado específico. Anga rimwe riri kudanwa Significa que zvinoreva izvo kuti aí poderia ter vários sepulcros, ungadai paine makuva akawandisa mas a voz era apenas para Lázaro. asi izwi rakanga riri pamunhu one. Lázaro, saia. Lazaro buda, Lázaro, saia. Lazaro buda. Te convido hoje Ndiri kudana nhasi a sair do sepulcro. buda mugwiro Saia. ibva
de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Saia. Zvinokubvisa panashe ibva. Esta manhã Mangwanani ano te convido a sair. buda. Porque esse Deus, Nokuti Mwari uyu Ele vai te chamar com o nome. achakudaidza nezita. Fique preparado Ramba wakagadzirira com ouvidos espirituais nenzeve dzemweya para ouvir o seu nome. udzwe izwi rako. Porque se não ter os ouvidos espirituais, Nekuti ukasawa nenzwi remwe vais perder a sua nzeve bênção. dzemweya unoshekwa Vais perder a sua bênção. unoruza ropafadzo rwako. Vais dizer, eu cresci na igreja, Uchati ndakakura muchechi mas a minha vida não está a mudar. asi upenyu wangu hausushanduka. Mude a forma de ouvir primeiro. Shandura maranga Mude a forma de ouvir a palavra do Senhor. mazwiro eshoko. Mude a forma de compreender a palavra do Senhor. Mazwisisiro eshoko rako. Só assim vais ouvir o chamado do Senhor. Wadaro uchanzwa kudaidzwa naMwari. Estares aqui Kuwa pano tem um propósito. kune chikonzero. Estar sentado aí onde estás hoje Kugara pauri tem um papo propósito. kune chikonzero. Por vezes converter alguém Dzimwe dzenguva kutendeutsa mumwe não munhu precisa pregar o evangelho. hazvidi kuparidza shoko. A sua vida deve pregar o evangelho. Upenyu hwako ngauparidze Você Jesu. pode converter o seu vizinho apenas pela sua vida. Unogona kutendeutsa mumwe neighbor A wako. pessoa querer seguir esse Deus que você segue. Munhu woti ndauteerawo Mwari umwe chete uyu. Não precisamos de morar e ficar 4 dias como Lázaro. Hatifaniri kufa totora 5 Apenas precisamos de viver em Cristo. tinofanira kurarama muna She chete. Apenas precisamos de viver em Cristo. Tinofanira kurarama muna She. Porque só vivendo em Cristo Nekuti kurarama muna She vais ouvir o chamado que vem do Senhor. uchanzwa kudaidzwa kunobva muna She. Já não vou muito avante, vou parar por aqui. Hatichaendi mberi ndaumirani pano. Haleluya. Ndafunga kuti ndezvaleader. Pensei que era assunto de líder só. Muito obrigado, Diácono Sigauke. Mazvita mudikoni Deus lhe abençoe Mwari akuropafadzei por essa profunda interpretação neudzamu wetsanangudzo da palavra de Deus. roshoko rwaMwari. Haleluya. Haleluya. Pane zvandanzwa zvakawanda. Algo eu ouvi muitas coisas. Anzi vurai Disse que Abraão, zvikanzi aiwa será que não? akutonhuhwa. Já está a cheirar. Haleluya. Haleluya. Amém. Mupfungwa dzako Na sua mentalidade, pane zvinhu zvakawanda zvaunonzi ita, muita coisa é dito para asi fazer. human nature haikutendere kuita Mas a natureza humana não te nokuti ndo permite. zvajairika. Porque é o que é o habitual. Asi Mwari vanoshanda Mas Deus opera pane zvisingameke sense kuvanhu. em coisas que não Ndokusaka pachinzi tem sentido. vurai tumulo iroro. Então a Bíblia diz que Abraão esse sepulcro. Ende chakaita kuti munana uvepo Então o que fez com que o milagre inyaya yekuti haja. pakava nekuteerera kuinzwi rakataura. Houve obediência na palavra Kunyange inzwi feita. rakanga risingameki sense. Mesmo que a palavra não fazia sentido. Ndoziva kuti kuri kupisa Eu sei que estão asi musakurara pasaidi penyu. acorda que está dormindo ao seu Panonge munhu próximo. ari kutorara. Existe a que está Hakuri dormindo. kupisa zveshuwa. Está quente na Asi verdade. hazvina kunaka kuti ubve kumba ouya kuti panguva yekuparidzwa kwevhangeri worara futi. Mas não é certo você chegar a dormir no tempo da pregação. Haleluya. Haleluya. Kuteerera A obediência kushoko raMwari na palavra de Deus ndokunoopena minana é que abre milagres muupenyu hwedu. na nossa vida. Ndokusaka panapa Por isso aqui, kuti resurrection ivepo. para que a ressurreição Inyaya yekuti haja, pane akanzi vurai alguém foi dito abra wiro. o túmulo. Pakuvhura ikoko Nessa abertura paka kuri kucreata platform yokuti munana era weresurrection uma uve. criação da plataforma para o Pane milagre da pakawanda ressurreição. panotaura ndeshoko raMwari kwauri Muitas vezes que a palavra é dita a ti, kuburikidza nevaranda vajehovha, mediante os servos de kuburikidza Deus, nevatungamiriri vako kucell group. mediante os seus líderes. Jove Mwari vari kutaura kwauri kuburikidza nalidha vako, Ouve, Deus está falando sobre o seu asi líder, hauteerere. mas não é Ndokusaka justo. minana isingaonekwe muupenyu Por hwako. isso milagre não são Vazhinji notáveis na vedu sua tinoda vida. resurrection, Muitos de nós toda para de noção, kuonekwa kumuka, queremos ressuscitar, asi zvinoita kuti Mwari vaoperate pakumuka mas ikoko o que faz hatide. com que você ressuscite Hatida não tem. kuteerera inzwi. Não obedecemos a voz. Tarisai muone zvinoita Kristu Veja o que Cristo mushure faz. mekunge vavhura wiro. Depois de abrir o Kristu túmulo, vanotanga kutenda Mwari,
Cristo começou a agradecer a Deus. nemunana usati waitika. Com o milagre Ndio maridzi aparidzwa nditi. feito. Eu que foi pregado. Ndinokutendai nokuti munondinzwa. Agradecemos porque o Apa Senhor me munana ouve. usati wadi O milagre era antes. waitika. Era antes de acontecer. Tinodzidzei ipapo. O que aprendemos? Authority inobva kuna Mwari. A autoridade que vem de Deus. Authority inobva kuna Mwari. A autoridade vem de Deus. Kana tikangotataridza kuvimba Se naMwari. nós mostrarmos a confiança Pane em Deus, zvinofanirwa kuitika nokuti tavimba algo naMwari. deve acontecer porque confiamos em Deus. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Zvanzi musunungurei. Disse o desate, Musunungurei. o desamare. Musunungura. Quando Anobva desamararam, atanga kufamba. começou a andar. Hanzi namudhikoni. Disse o diabo, Tiri kuratidzwa simba raMwari estamos demonstrando o poder de Deus pamusoro pemakuva. sobre os túmulos. Menoti uri kuzvinzwa here iyoyo. Não sei se você está Tiri percebendo. kuratidzwa simba raMwari pamusoro pemakuva. Estamos sendo mostrado o poder de Deus sobre os Vurai. túmulos. Abram, Musunungurei. desamare. Razaro chibuda. Saia, Lázaro. Tiri kuratidzwa simba raMwari pamusoro pezvakafa. O poder de Deus sobre algo Pane zvimwe morto. zvakafa mukati mekereke yekwedu. Muita coisa está morta Zvimwe na nossa zvakafa igreja. mukati meupenyu hwako. Está morto na sua vida. Zvinoda kuti simba raMwari Que riratidzwe. deve ser demonstrado. Asi por Deus. unofanira kukirieta platform. Mas tens que criar a plataforma. Unofanira kuvhura kuteerera shoko Abrir a obediência kuti simba raMwari rionekwe mukati meupenyu para que o hwako. poder de Deus seja manifesto. Musunungurei. A desastre. Iwe Razaro chibuda. Lázaro saia. Muzita raJesu amen. Muzita raJesu amen. Toenda pathimu yaparidzwa namudhikoni. O tema que foi pregado com o diácono. Kana paita resurrection, Se tem uma ressurreição, pana matestimony makuru anoitika. tem grandes testemunhos que Ndo shoko acontecem. ratapuwa namudhikoni. É o que o diácono nos Kana deu. pakange pamutswa munhu kuvakafa, Se alguém for ressuscitado aos mortos, kuvhura mavhesi kuti munhu atendeuke. não precisa abrir versos. Vanhu para vanongoona poder. munana iwoyu yatova evhangeri pachayo. Pessoas só vê aquele milagre. Pane já é makuva importante. akazara atinoona. Muitos túmulos que Vamwe nós sabemos. vakafa pahutano. Outros morreram. Vanoda na saúde. kunana uitike pahutano ihwohwo. Tem milagre que deve ser Munhu feito osimuka nessa ava saúde. nehutano. A pessoa levantar com Vanhu saúde. vobvunza kuti chii chaitika kumunhu uyu. A pessoa perguntar o que Votaura kuti aconteceu. simba remuchinjikwa O poder da cruz. Kristu vabata mukati meupenyu hwake. Cristo operou na Vanoda vida. munhu anenge asina basa kwenguva yakareba. Pessoa que não tem emprego por muito tempo. Kana ava nebasa nokuti papindira simba ramweya mutsvene. Não tem emprego. Vanhu vobvunza kuti chii chaitika A pessoa vai ipapa. perguntar o que aconteceu. Topupura kuti aiwazve simba yekumusoro Sonhar que algo ndo rabata ndokusaka makuona munhu ane basa. fez com que a pessoa tenha Kana simba emprego. romuchinjikwa raakubata, Se o poder do da tinoparidza evhangeri. operário nós Ndokusaka pregamos o muchikone vati evangelho. conversão Hanzi através da ressurreição. kutendeuka kubudikidza nekumutswa. Kana taura nezvokukumutswa kune vakafa, Estamos a falar da ressurreição aos mortos. Lazaro ndiye akauya kutanga O Lázaro foi o achiva primeiro. mucherechedzo wezvaizoitika naKristu pachawo. Era a sombra daquilo que acontecia. Vanomutsa Lazaro kubva kune vakafa Ele ressuscitou Lázaro. kuti vanhu vagotanga kunzwisisa kuti kana ivo vakuzomuka Para que as pessoas percebam que vakambozviita izvizvi, ele já fez. asi Quando ele vai vazhinji havana kurangarira munana uyu, não vazhinji havana kurangarira resurrection iyi. não lembraram dessa Nhasi ressurreição. mangwanani ano Desta manhã, tiri kutaura simba rokumutswa vamos a kuvakafa. falar o poder da ressurreição. Pane zvakawanda zvinofanirwa kumutswa Tem muita coisa que zvigoparidza evhangeri mukati meupenyu para hwako. pregar o evangelho. Ngatisimukei kereke, Vamos nos levantar a igreja. tamboti patinonamata. Vamos chegar, vamos orar. Shoko iri harina kuuya pasina. A palavra não vem em vão. Resurrection inoparidza evhangeri. A ressurreição prega o evangelho. Pane zvakawanda zvinofanirwa kumutswa. Muita coisa deve ser Kune michato levantada. inofanirwa kumutswa. Casamento que deve ser Kune ressuscitado. kushaya vana kunofanirwa kumutswa. Magraves iwawo, São situações isso. São túmulos, Isso. makuva. São túmulos. Mune isso. makuva akawanda mukati meupenyu hwedu. Tem muitos túmulos. na Asi nossa tinofanirwa vida kubuda maari. que devemos sair. Razaro chimuka. Lázaro saiu. Razaro obva kubuda muguva. Lázaro saiu. Kungobuda kwaanoita, O sair dele. vanhu vobva vatanga kupupura. Pessoas começaram a ter Anga afa, Já estava anga morto. akutonuhwa. Já estava apodrecendo. Jesu vanoda izvozvo. Deus Zvakunzi hazvichabude, disse que já zvakushera nezvakunhuhwa. os que dizem que já Kana está- divine authority yauya, se a operação pane divina zvinofanirwa kuchinja. tem que alguma coisa mudar. Pane testimony inofanirwa Tem kuchinja. testemunho que deve ser acontecido. Simudza ruoko rwako pauri papo, Levanta a sua mão aí. usvike paunonamata. Chega onde você vai orar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero somente a ti,
porque o Senhor é meu pemaio. Faz um milagre em mim. Queremos cantar junto. Depois vamos entrar em adoração. Vamos orar. Quero que você ore. O Timari vai kubatsire. Unofanira kupa testimony. Tem que dar testemunho. Nekuda kwe divine authority. Por causa da autoridade divina. Iri kuratidza mukati muupenyu hwako. Já se demonstrar na sua vida. Mubhetani No Betânia, vaisangana narazaro. cruzava com Kuti Lázaro. asiri here uyu Não é ele anga afa. que estava morto. Asiriwo takagova nhumbi dzake here uyu. Esse que nós Kuti andini a sua era kuna Kristu a Cristo. vakandimutsa kune vakafa. Kuda kuti iwewe ufambe muguta reBheira. Quero que você ande na sua Ufambe vida. mudzinza rekwenyu. Ande na sua Kana geração. zvakanyorwa Estava escrito. kunzi hakuna kwaunoenda woti ndiri pano uyai muone. Diga que só Nokuda kwekristu, por causa do Cristo. nokuda kwesimba Por romuchinjikwa causa do poder da cruz. ndabata mwana, nokuda kwesimba romuchinjikwa ndava nebasa, nokuda kwesimba romuchinjikwa kensa yanga iri mandiri yakapera, nokuda kwesimba romuchinjikwa nokuda kwedivine authority. Por causa de Simudza roko rwauri pauri papo. levanta. Presidente oshitibatsirei. O louvor nos ajude. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Chega kuna mata. Itimari vakurangarire. Pane paunofanirwa kubuda. Tetumulo zvinoite vemusairi. Pesa o Senhor. Pesa o Senhor. Para te ajudar. Uzita nemuloparema Jesu. Tinokutendai Baba. Tinokutendai Muchene. Tinokutendai mabonadzimai. Tinokutendai Alfana Omega. Uzita nemuloparema Jesu. Uyai mukereke kwedu. Uyai mukereke kwedu. Uyai mukereke kwedu. Uyai mukereke kwedu. Namata, namata, namata. Namata, namata, namata. Namata. Maringa vakurangariro. Tisimuke. Os que estão sentados, vamos levantar. Escuta só. Terera.